Graça e paz a todos. Tudo bem com você? Shalom, Shalom Adonai. Paz e graça, paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz de Cristo. Importante a gente saudar você com a paz que vem de Deus entre o nosso coração. Estava com saudade de vocês, tá bom? Estava trabalhando bastante. E encerrou agora, esses dias, uma série que eu gostei muito de fazer, chamada Os Segredos da CCB. Não deu aquela repercussão, né? Mas a intenção também era que ela se perpetuasse no YouTube. E hoje você vai ver um vídeo especial. Muito bom, parecido com aquela da série O Segredo da CCB. O nome desse vídeo hoje é O Segredo das Seitas. Tá bom. E esse vídeo, O Segredo das Seitas, ele tem um tema hoje. Esse vídeo, tá? É um vídeo específico. Será maior que normal. Esse vídeo, O Segredo das Seitas, ele vai tratar sobre o trabalho voluntário dos pastores voluntários, presbíteros voluntários, os pregadores voluntários. Aqueles que trabalham no evangelho de graça, não cobram salário. As igrejas não pagam um salário fixo para aquele pregador, né? Como é que esse pregador vive? Eu vou contar para vocês o segredo. Como é que esses pregadores, esses líderes religiosos das seitas, eles vivem. Primeira coisa, eu vou contar para vocês, rapidamente, basicamente, o que é maçonaria, para você entender. A palavra maçonaria, ela vem da palavra maçom, que do francês significa pedreiro, construtor. Os maçons, lá no século 13 e 14, começaram a se... 14, né? Uns falam 14, falam 14. Começaram a se integrar e se juntar em guildas, em pequenos sindicatos. E deram início à maçonaria como é que fala a palavra? Institucionalizada. Ou palavra difícil de falar, institucionalizada. Ou seja, eles começaram a se formalizar, a se juntar e fazer uma associação de construtores. Esses construtores não eram basicamente só pedreiros, eles eram também carpinteiros, né? Não existia eletricista naquela época, eram carpinteiros, arquitetos, engenheiros, os construtores. E o que eles faziam? Igreja. Faziam igreja. A maçonaria começou com um movimento de fabricantes de igreja, baseados naqueles textos do Velho Testamento, em que o rei Salomão, para fazer o templo, fez aliança com Irão. Então a maçonaria se baseia muito nisso. Ela começou a se institucionalizar, se ajuntar, se formalizar através de grandes construtores maçons que se juntaram, pessoas com conhecimento elevado, para construir grandes catedrais católicas. E até algumas catedrais protestantes. Até protestantes. E eles formaram aquele grupo de construtores e foram produzindo as suas gigantescas catedrais. Ó, esse aqui é o Bart, tá? Tá doentinho. Bart, vai pra tua caminha. E eles foram e começaram a construir suas grandes igrejas, né? Suas grandes catedrais. E lá nas grandes catedrais, eles ganharam muito dinheiro e ficaram milionários. E até depois acabaram se constituindo como inimigos da Igreja Católica, porque a Igreja Católica percebeu que eles tinham conhecimentos de coisas que não eram práticas para a população. A população não podia conhecer tudo. Um povo sem conhecimento é um povo dominado, né? E acabaram até depois tendo um cisma com a Igreja Católica perseguiu eles, né? Os maçons. Mas por que é que os maçons ganhavam dinheiro? Porque eles tinham conhecimento, mão de obra sobre o assunto. Mas não tinham dinheiro. Quem tinha dinheiro era a igreja, porque a igreja pegava o dinheiro do pobre e repassava para os construtores. Tá entendendo? Formaram-se oligarquias, os primeiros burgueses, a nobreza geral. Muito bem. Como é que você acha que ganha dinheiro? Esses grandes pregadores do evangelho das seitas do Brasil que alegam não ter salário. Bem, em primeiro lugar, eu quero me posicionar porque eu, como cristão, eu acho que um pregador tem que ser voluntário. Um evangelista tem que ser voluntário.
Agora, se ele tem uma função pastoral, não há problema em que a igreja moderadamente lhe mantenha uma ajuda e custo. Um salário mínimo, 2 salários mínimos. Excelente, 2 salários mínimos para um pastor, presbítero, bispo. Excelente. Passou disso já é luxúria. Luxúria não, a palavra não é luxúria. Luxúria é outra coisa. Já é luxo, já é. Começa a criar uma ambição, começa a se tornar uma vaidade, né? Então, até 2 salários mínimos, eu acho que 2 salários mínimos é um bom salário, né? Para viver do evangelho aqueles que trabalham por evangelho. De graça dão, de graça recebem, de graça repartem, de graça vamos semeando e colhendo. Tá bom? Eu acho que não é errado. Nós não devemos tapar a boca do boi que debulha o trigo. Tá bom? Se o animal está moendo ali o moinho, produzindo farinha, ele também tem que comer daquela farinha, tem que comer um pouco daquele trigo, daquele feno, ele tem que comer, se alimentar, tá bom? O animal morre de fome. Mas eu acho que o cristianismo moderno, aplicado, pode ser voluntário desde que os líderes religiosos trabalhem em seus trabalhos particulares e continuem exercendo a função pastoral, não integralmente. Se alguém tem uma função, digamos assim, o presbítero da igreja, que é o líder das 10, 15, 20 igrejinhas locais, né? É o líder máximo, né? É o homem da capa preta. Ele pode ser mantido pela igreja, até 2 salários mínimos. Não tem nada escandaloso. Deve ser público, deve ser lavrado em papel, em cartório, assim como qualquer outro emprego. Eu acho que até você não podia ter os mesmos benefícios, digamos assim, judiciais para depois, na lei trabalhista. Isso aí fica a cargo dos ministros, né? Do Supremo Tribunal Federal, ao Ministro do Trabalho, né? Ao Ministério do Trabalho, né? Mas assim, eu acredito que não é um trabalho laborativo, que vai despender muito serviço. Talvez seja um trabalho que despenda mais tempo e boa vontade e boa fé daqueles que exercem. Homens aposentados, que já têm uma empresa que o remunera bem, e também pessoas que podem ser remunerados pela igreja até 2 salários mínimos, excelente. Negócio de pregador ganhar 10, 20 mil reais, eu sou totalmente contra. Isso tem muito nas igrejas evangélicas, principalmente nas seitas. Só que nas seitas é escondido. Voltamos para o vídeo. Eu falei sobre maçonaria, eu falei sobre o meu posicionamento, e agora eu vou chegar no segredo. Muito bem. Por que eu falei de maçonaria que construiu aquelas igrejas enormes, aquelas catedrais para a igreja católica? Porque eles tinham conhecimento, mas não tinham dinheiro. Quem tinha dinheiro era a igreja. A igreja tinha dinheiro do povo, pegava do povo e dava para os construtores. Vou fazer com vocês aqui uma conta, vamos ver se vocês vão me acompanhar na lógica. Digamos que tem um pregador de uma igreja, de uma seita brasileira, ou de uma seita internacional, mas um pregador de uma seita. E ele fala assim, não, na nossa igreja ninguém recebe salário. Aqui, de graça nós pegamos, de graça nós damos, né? Pera aí, mas você já percebeu que esses líderes têm boas casas, bons carros, vivem bem, interessante, não visitam ninguém, né? Eles passeiam bastante. Vou dar uma conta aqui. Vou pegar aqui uma lousa, um giz e um apagador aqui. Digamos que para você manter uma família, um casal e 2 filhos, você vivendo na modéstia, você precisa fazer o quê? Precisa de ter no mínimo 3 a 4 mil reais por mês, né? Tudo bem. Então vamos dizer que uma igreja de um porte grande custe 5 milhões de reais. Vamos escrever aqui, ó. 5 milhões. Tá bom? 5 milhões. Opa, 5 milhões de reais, né? Deixa eu colocar o RA, o cifrão na frente. 5 milhões. Desses 5 milhões que você está vendo aqui, a metade vai ficar praticamente mão de obra. Então, 2 milhões e meio. 2,5 milhões. 2 milhões e 500 mil reais. Tá bom. 2 milhões e meio. Vamos supor que desses 2 milhões e 500 que de mão de obra, para onde que vai esse dinheiro?
Bem, esse dinheiro poderia ir para uma construtora. Mas o que pode acontecer, geralmente, é que o líder da denominação, né, o seu presbítero, né, presbítero, o diácono e mais alguns locais ali, dividam em 2 ou em 3 partes aqueles 2,5 milhões. Você está entendendo? Eles vão dividir em 2, em 3, em 4, né? 1, 2, 3 partes iguais. E até alguns pedaços menores. Conforme a boa vontade do líder da igreja. É ele que vai decidir quem vai ficar com a parte qual X do bolo. Então o que ele vai fazer? Ele vai, digamos que ele vai tirar 500 mil reais para ele. 500 mil. Para o presbítero da seita, que não cobra nada para trabalhar para o evangelho. Ele vai cobrar 500 mil reais. Então ele vai ter aí 500 mil reais. Tá, vamos fazer assim. 500 mil. Então desses 500 mil reais, ele não pode abrir geralmente uma empresa no nome dele, porque vai ficar muito ruim. E também, se colocar o nome do filho dele, vai ficar ruim. Se bem que tem líderes de igrejas, de seitas brasileiras, que têm suas empresas com seus filhos e sobrinhos. Ele vai colocar o nome de um parente ou de um conhecido. E ele vai ganhar esses 500 mil para ele, da construção. Estou falando da mão de obra do valor líquido, não do bruto. Do lucro que uma empresa tem, pagando funcionário, pagando tudo, para construir uma mega igreja. Então esse líder vai pegar 500 mil. Nossa, esse apagador tá ruim. Vai pegar 500 mil para ele. Mas por que 500 mil? Ele vai fazer uma mega igreja de 5 milhões, vai tirar 10% lá, que vai dar 500 mil. E esse 10% é até engraçado, né? É o dízimo do líder religioso. Com esses 500 mil, ele vai viver 10 anos. Você sabia disso? Ah, mas me prova como. Vou explicar como. Vamos lá. Se uma pessoa precisa de 4 mil reais, 4 mil por mês para viver, opa, que letra ruim, né? Vamos escrever decentemente. Se ela precisa de 4 mil para ela viver por mês, ele, a esposa e 2 filhos, divisa por 12 vezes, que é 12 meses, vai dar 4.800, 480, 48 mil ao ano, tá bom? Vai dar 48 mil reais ao ano. São 10 vezes 4 mil, dá 40 mil, e mais 2 meses, então dá 12 meses, fechando 48 mil reais ao ano. E esses 48... Mas tá muito ruim esse negócio. Vou pegar esse véu velho aqui para pagar. Tá, aquele negócio tá muito ruim, vamos ver se esse véu... Ó, nem para pagar o quadro esse porcaria, esse véu presta. Até eu acordei o gato de Vardy. Então, desses 48 mil ao ano, vezes 10 anos, 10, dá 480 mil reais. 480 mil reais. Eu falei 500 mil. Por quê? Porque em 10 anos você vai ter uma correção de juros, tanto da poupança, quando ele sacando, e desse formato administrativo, que pode te comer uns 20 mil reais de juros num prazo de 10 anos. Mas geralmente, a pessoa que vai pegar 480 mil para viver durante 10 anos ganhando 4 mil por mês, ganhando, né? Já ganhou as 4 mil por mês, ela pode muito bem investir esse dinheiro no Tesouro Direto, que é algo mais lucrável, rentável. Pode investir no Tesouro Direto, pode investir em outra área financeira. Isso pode dar à pessoa... Vou tirar esse véu daqui, esse véu está muito decente. Não presta nem para enxugar, nada. Pisa aí, para lavar essa porcaria. Então se a pessoa pegar os 400 mil e investir em alguma coisa, um Tesouro Direto, ou outro dinheiro, por exemplo, outra forma, ele pode muito bem até duplicar ou triplicar esse valor. Ele pode pegar esse dinheiro, comprar imóveis mais baratos na área rural, alocar.
É claro que esses líderes religiosos, eles vão usar uma artimanha para você não perceber que eles estão ganhando dinheiro com construção dessas megas igrejas. Eles vão trabalhar, vão disfarçar que estão trabalhando, né? Eles vão, por exemplo, eles vão começar a construir e reformar móveis usados, e vão fabricar púlpitos, eles vão fabricar bancos de igreja, eles vão fabricar, além dos bancos de igreja, eles vão fabricar também... Venha, Bart, vai dormir. Vai, Bart. Vão fabricar banco de igreja, eles vão fabricar púlpito, eles vão fabricar vitrôs, né? As janelas da igreja, como eu já vi eles fabricarem. Eles vão fabricar materiais eletrônicos, como, por exemplo, vão produzir caixas de som. Eles vão fornecer produtos de limpeza para a igreja. Ele vai fornecer, ou seus filhos, ou seus primos. Tem irmãos e irmãs do ministério das seitas que eles fabricam tinta ou vendem e compram tinta para pinturas e reformas das suas seitas. Impermeabilizantes para fornecer para diversas igrejas da sua seita. Isso dá bastante dinheiro também. Mantém as famílias rentáveis. Então sempre vai ter uma artimanha para disfarçar, você lavar um dinheiro. Ou você lava, ou disfarça e ganha aquele dinheiro por fora, que vai ser uma forma de ganhar dinheiro, digamos assim, um extra, um por fora. E é assim que funciona nas seitas brasileiras. Acontece. A pessoa pega o seu dinheirinho que você dá lá como oferta, como coleta, ela vai colocar numa construção megalomaníaca. E sempre vai ser a mesma desculpa. A desculpa dos maçons lá no passado, quando eles fabricavam aquelas mega catedrais para a Igreja Católica, a desculpa que eles, a Igreja Católica, mantinham para o povo, para Deus temos que fazer o melhor. Se para um juiz fabricamos um palácio, um fórum e mármore, fabricamos as coisas lindas, para Deus não vai ser desse jeito? Se para juiz era dessa forma? Se para um presidente é dessa forma? Se para um rei é dessa forma? Por que para o nosso Deus tem que ser do pior? Para o nosso Deus tem que ser o melhor para o nosso Deus. E é por isso que os maçons e os padres católicos, os bispos católicos, que eram os líderes, né, daquele povo, fabricavam aquelas mega gigantescas basílicas e também as suas grandes, enormes catedrais, né? Igrejas locais sempre eram reformadas, porque existe também um segredo aí, você vai mantendo uma manutenção de uma denominação, de uma igreja, uma catedral, ela gera muita despesa, então vai ter que ter produto de limpeza, pintura, isso, trocar o forro de vez em quando, arrumar o banco, banheiro, assim, o pátio, área externa. E assim sempre foi. Então, esses líderes religiosos que falam que trabalham por amor e não recebem nada, a maioria recebe já o seu dinheirinho todo mês, porque ele fez uma boa colheita. Ele fez uma mega construção, ele e a sua administração, ele terceirizou alguns trabalhos, fizeram licitações, apresentaram 3 ou 4 projetos, o projeto menor geralmente vence. Geralmente esses três pessoas empresas que colocam os projetos, elas têm uma concordância e fazem um acerto inicial, né? Isso talvez não caracterize crime. Eu não sei se caracteriza crime com cartel, não sei. Há controvérsias, se for de comum acordo, se a comunidade apoia, se a comunidade acha que isso é viável, se isso manter o seu líder religioso dessa forma acha certo, então eu acho que daí não há crime. Mas a hipocrisia sempre é a mãe da mentira. A hipocrisia é a mãe da mentira. Dizer que tais líderes religiosos não ganham nada para fazer a vontade do Criador, mas na verdade ganham seus 3, 4 mil por mês. Sem contar que algumas denominações religiosas,
elas dão uma chamada ajuda de custo, que também é um bom dinheiro aí para os seus líderes máximos. Claro que o baixo clero, né? Os pequenos padrequinhos, né? Os pastorzinhos, né? Pastorzinho de jovem, pastor de adulto, eles geralmente não ganham muita coisa. Mas a liderança lá em cima ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Diaconato ganha muito dinheiro. Então essas seitas fazem essa prática há muito tempo, porque elas têm uma origem, que ela vem do sistema denominacional, que veio da maçonaria. Eles aprenderam a copiar tudo aquilo que a maçonaria fez no passado com o catolicismo e com as primeiras igrejas protestantes. Então, você queira aceitar ou você não queira aceitar. É a pura verdade. É a pura verdade. Aí você me pergunta, nossa, mas naquela cidadezinha, 200 membros na igreja, 500 membros, fizeram uma igreja de 1000 pessoas. E a desculpa vai vir, não, porque a igreja está crescendo, a obra está crescendo, e futuramente nós vamos precisar de um espaço maior. Estamos adiantando. Aí você vai e acredita nisso. Daqui a 10 anos destroem aquela e fazem uma maior. E eles, claro, além deles darem esse golpe, né, na tua cabeça e no teu coração, dizendo que eles não recebem nada, eles também fazem o seu cartaz, fazem a sua propaganda, né? Mostrando para aquela população pequena que ali tem um grande templo e que ali não se recolhem dízimos, que ali são todas ofertas voluntárias, são coletas simples, é um povo pobre, e fazem aquele merchandise. É assim que funciona. Se você não sabia, na sua seita aí, que você frequentou ou frequenta, geralmente esses pregadores voluntários, administradores voluntários, eles têm uma forma de ganhar dinheiro e se manter durante anos. Às vezes, com uma cartada de 2, 3 anos de trabalho, eles garantem 10, 15 anos. Quem dirá esses grandes presidentes de igreja, administradores regionais e também a nível nacionais das igrejas brasileiras e internacionais, que constroem a cada 2, 3 meses uma mega igreja. Num setor que tem 10, tem 15 igrejas, constrói uma grande aqui, uma grande lá, e no final do ano, essa turma aí constrói de 10 a 20 templos gigantescos novos. E você já parou para pensar? Quem é que pega o dinheiro final do lucro? E eu não estou contando mais uma coisa. Não estou contando com a mão de obra voluntária, com as doações. Não estou contando com as pessoas que oferecem esporadicamente e de boa vontade seu serviço. Mas existe sim essa prática no meio cristão. Desde o tempo da Igreja Católica até as seitas brasileiras, as pseudo-pentecostais e as atuais também, né? Existe sim. As pessoas que retiram o seu salário na cara dura e aqueles que retiram seu salário subliminarmente, sorrateiramente, usando artifícios, né? Construções, reforma, construção, manutenção, reforma, construção. E assim vai sucessivamente. Eu conheço aqui em Curitiba uma igrejinha próxima de mim aqui, que ela em 15 anos teve 2 reformas. E nessas 2 reformas, numa delas, trocaram-se todos os vitrais da igreja, os vitrôs, as janelas da igreja, todas foram trocadas. Estavam boas, em perfeito estado. Não, o padrão agora é esse. Aí eu fui ver o líder da igreja que fabricava. E quanto custa uma janela grande, hein? De 1 metro, 1,10 m por 2, 3 metros de altura, né? Em alumínio. É assim que funciona. As pessoas fazem o seu pé de meia e vão guardando o seu celeiro e vão comendo devagarzinho.
Uns comem tudo em 10 anos e fazem outra construção, outros investem, compram terrenos, alugam casas. Se a pessoa pegar 500 mil, como eu fiz aqui nesta conta aqui, 500 mil reais, e com 500 mil reais ela vive 10 anos, imagina se ela pegar 1 milhão em 3, 4 construções. E se colocar na bolsa de valores, ou se aplicar num desses fundos de aplicação que os bancos oferecem, né? E se a pessoa, por exemplo, comprar imóveis em nome de terceiros, empresas de carro, e assim vai, tá bom? É um vídeo comprido, mas eu espero que você pense. Use teu raciocínio lógico, tá bom? Graça e paz a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Na paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Medite bem nesse segredo administrativo das seitas que têm os seus pregadores voluntários. Que voluntários é só um nome. Graça e paz a todos.